Ezequiel, capítulos 32 e 33. Sucedeu que, no ano duodécimo, no mês duodécimo, ao primeiro do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, faze uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Foste assemelhado a um leão novo entre as nações. Contudo, tu és como um dragão nos mares. Pulavas nos teus rios e os sujavas, turvando com os pés as suas águas. Assim diz o Senhor Deus: Estenderei sobre ti a minha rede por meio de uma companhia de muitos povos, e eles te alçarão na minha rede. Então te deixarei em terra. Sobre a face do campo te lançarei. Farei pousar sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. Também com o teu sangue regarei a terra onde nadas, até os montes, e as correntes se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei o céu, e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não dará a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu eu as enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a efeito a tua destruição entre as nações, até as terras que não conheceste. Demais, farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis sejam sobremaneira amedrontados, quando eu brandir a minha espada diante deles. E estremecerão a cada momento, cada qual pela sua vida, no dia da tua queda. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos valentes. Terríveis entre as nações são todos eles. Despojarão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei também todos os seus animais de junto às muitas águas. Não as turvará mais pé de homem, não as turvarão unhas de animais. Então tornarei claras as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar desolada a terra do Egito, e ela for despojada da sua plenitude, e quando eu ferir a todos os que nela habitarem, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Também sucedeu que, no ano duodécimo, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e às filhas das nações majestosas, até as partes inferiores da terra, juntamente com os que descem à cova. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os poderosos entre os valentes lhe falarão desde o meio do Seol, com os que o socorrem. Já desceram, jazem quietos os incircuncisos, mortos à espada.
Ali está Assur com toda a sua companhia. Em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e a sua companhia está em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Foram mortos, caíram à espada, e desceram incircuncisos às partes inferiores da terra. Todos esses que causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha juntamente com os que descem à cova. No meio dos mortos lhe puseram a cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. Está posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E não jazem com os valentes que dentre os incircuncisos caíram, os quais desceram ao Seol com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, tendo os seus escudos sobre os seus ossos, porque eram o terror dos poderosos na terra dos viventes. Mas tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram mortos à espada. Estes jazerão com os incircuncisos e com os que descem à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos. Envergonhados são pelo terror causado pelo seu poder. Jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e levam a sua vergonha com os que descem à cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, traspassados à espada, diz o Senhor Deus. Pois também eu pus o terror dele na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, o próprio Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu atalaia, se, quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta, e não se der por avisado, e vier a espada, e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada, e levar alguma pessoa dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da mão do atalaia. Quanto a ti, pois, ó filho do homem,
eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E, quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade, que praticou, nessa morrerá. Demais, quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar a retidão, se esse ímpio restituir o penhor, devolver o que ele tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando a iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela. E quando o ímpio se converter da sua impiedade e praticar a retidão e a justiça, por isto mesmo viverá. Todavia, vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. No ano 12º do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caída está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. E ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. Assim se abriu a minha boca e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da casa de Israel costumam dizer: Abraão era um só, contudo possuiu a terra. Mas nós somos muitos, certamente nos é dada a terra por herança. Dize-lhes, portanto: assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o seu sangue,
E levantais vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue. Porventura haveis de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e haveis de possuir a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver no campo aberto eu entregarei às feras para ser devorado. E os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. E fala um com o outro, cada qual a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange. Porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quando suceder isso, e há de suceder, saberão que houve no meio deles um profeta. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.